Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Direta Sem Café. Hoje vamos falar sobre o tatami, trabalho e futuro. Para isso temos aqui connosco Joana Crisóstomo. Olá Joana, muito obrigada por teres vindo, por aceitares o nosso convite. Judoca e nutricionista. Uma judoca de alto rendimento que concilia a vida desportiva com a carreira profissional como nutricionista e professora de judo. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a nós por teres aceito. Joana, como é que era o teu dia-a-dia enquanto estudante e atleta de alto rendimento e quais foram os maiores desafios desse equilíbrio entre os estudos e o desporto? Ok, acho que é um cocktail, um mix de várias emoções, desde esgotante, frustrante, estressante, mas depois também acaba por compensar um bocadinho quando os resultados também são melhores, portanto também há grande parte de felicidade e tudo mais, mas é um bocado por aí, porque temos treinos de manhã, acordamos cedo, se calhar 7 para estar aqui no treino, depois vou para as aulas, depois há o treino à tarde, barra noite, acabo por chegar a casa se calhar 10h30, 11, jantar e depois começar tudo de novo. Ou então quando não é ao contrário, ir para as aulas cedo, se calhar às 7 ou às 8 ter aulas, e tentar treinar ali mais ou menos a meio do dia, treinar outra vez à tarde, barra noite, chegar a casa tarde e assim todos os dias. Então acaba por ser uma correria de um lado para o outro e muito cansativo. Escolher a nutrição como carreira e algo que completa a tua vida no desporto, mas também levar para um campo totalmente diferente, como é que é navegar entre esses dois mundos tão distintos? Eu não os considero assim tão distintos no sentido em que, enquanto Joana atleta, tenho objetivos e tenho que os tentar, de certa forma, procurar um melhor caminho para os cumprir. E depois, enquanto Joana nutricionista, tenho objetivos com os meus pacientes e temos metas para lá chegar. Portanto, é sempre aquele trabalho de equipa, ou trabalho em equipa, treinadores, a parte psicológica, a parte nutricional e parte tanto de fisioterapia, de recuperação e física com os treinadores e clube e colegas de equipa e trabalho ali em equipa, e depois na parte como Joana nutricionista também trabalho com aquele objetivo de onde é que o meu paciente, quer seja atleta ou quer seja um paciente, digamos, mais comum, sem um objetivo de desportivo, onde é que ele quer chegar, quais é que são os objetivos dele e como é que eu o consigo ajudar. Então daí eu até acho que eles até podem ser parecidos. E quando escolhi a parte da nutrição, sempre foi a pensar como é que isto no judo podia se complementar e interligar. Portanto, já foi uma escolha muito bem pensada há muitos anos. Tipo, tinha várias opções, mas depois quando escolhi a parte da nutrição já foi a pensar como é que eu ia conseguir conciliar um bocadinho os dois mundos. O judo é um desporto em que as mulheres têm conquistado cada vez mais espaço, mas ainda há desafios relacionados ao género. Como é que foi a tua experiência ao longo da carreira neste sentido? É sem dúvida, enquanto mulher atleta, é um bocadinho, não enquanto mulher atleta, mas mulher judoca é um bocadinho diferente. Eu, em particular, não senti muito nenhuma desigualdade, digamos assim, mas há certos desafios. E isto pode nem ser considerado uma desigualdade, mas é assim uma bicadazinha de tu seres mulher, que é do género, mas tu como és rapariga, os resultados são mais fáceis, porque associa-se muito a modalidade do judo a um desporto masculino. Então, claro que depois o número de atletas masculinos acaba por ser maior que o número de atletas femininos na prática da modalidade. Mas não é por eles serem mais que têm piores resultados, se calhar ao nível Portugal ou em todo o lado, não é por ser mais que tens piores resultados, não. Eu, enquanto mulher, com as adversárias que tenho os meus resultados porque trabalho e sou bem sucedida na minha modalidade e naquilo que me compete. Portanto, acho que às vezes esse tipo de comentários leva ali a umas pequenas bicadas que faz com que haja essa tal desigualdade. Mas no dia a dia nunca senti assim nenhuma diferença, nenhuma desigualdade de género. Há um problema que é que em Portugal somos muito poucas a fazer judo.
Então não é novamente como se fosse uma desigualdade, mas é sempre mais uma barreira que nós raparigas temos que ultrapassar, que é nós somos menos. Então nós treinamos muito com homens. Sim. E depois transportando lá para fora, elas acabam por ser mais e têm muita competitividade interna e habituam-se a lutar com mulheres. Isto é até um bocado mal de se dizer, mas eu às vezes parece que tenho mais facilidade em lutar com homens do que com os meus próprios adversários, porque estou habituada a treinar com os homens. E depois há toda a questão, as mulheres têm mais flexibilidade, portanto depois nós na parte da projeção às vezes estou a fazer um golpe em que um rapaz se calhar cai mais facilmente do que uma rapariga, pela questão da flexibilidade, mobilidade. Sim. Então há sempre estes pequenos problemas que depois, quando tenho que transportar isto para uma competição internacional, sinto que falta muito em Portugal, muitas raparigas a fazerem judo para ter mais competitividade interna. É um bocado mais por aí. Ser atleta de elite de alta competição exige muito foco no presente, mas também é necessário pensar no futuro. Como é que te preparas para o momento em que decidirá encerrar a tua carreira no desporto e como é que a nutrição entra nesse teu plano? Há quem diga que ter vários planos é já esperar que o plano A fracasse de alguma maneira e as coisas não se alinhem. Então, eu, desde muito nova, e isto, claro, que teve a ver tudo muito com planeamento e foi tudo muito pensado e tive que abdicar de muita coisa desde nova. Quando escolhi a área profissional, já foi sempre associada a alguma coisa que me complementasse na minha área desportiva. Portanto, desde muito nova soube que queria competir e que aquilo que eu escolhesse, quando fosse grande, digamos assim, fosse alguma coisa que de algum modo conseguisse interligar-se. Hum, então, então o meu plano A sempre foi ao máximo dedicar-me aos treinos e o máximo aos estudos. Depois, claro, que há fases da vida em que a tendência é um sobrepor-se ao outro, mas nunca descurei de um perante o outro, portanto foi sempre ao máximo fazer os dois. Portanto, enquanto era estudante, eu tenho perfeita noção que dei uma grande importância à minha carreira enquanto atleta, porque aí também estamos a falar em que tu como atleta vais ter um pico maior, porque é nessa janela que tu vais adquirir se calhar os maiores ganhos da tua modalidade e vais mesmo sendo organizada, com planeamento, rotinas de treino e vais criando tudo aí, o que te vai permitir depois mais tarde, o trabalho todo que se faz nunca se esquece, portanto vai-te permitindo ter ali muitas bases. Então, na altura quando estava a estudar, tenho noção que priorizei sempre um bocadinho a parte dos treinos mas nunca descurando a parte dos estudos, porque consegui fazer os 4 anos da minha licenciatura em nutrição e filo-os todos nos 4 anos. Pode não ter sido com notas top, mas foi o suficiente para adquirir os conhecimentos, continuar a gostar da área onde estudei e também o suficiente para conseguir nos meus treinos estar sempre 100% focada nos treinos e conseguir também ter resultados desportivos. Portanto, aquilo acabou por alinhar-se. Agora já licenciada, há aqueles problemas da vida adulta que começam a aparecer. A parte do trabalho, a parte financeira, porque ser atleta é muito bom, mas não há grandes apoios e em Portugal há mesmo muito poucos apoios. Se aqueles que estão nos jogos já sentem a falta de apoio, aqueles que tentam ainda conciliar tudo e que às vezes estão só falta só ali passar uma linhazinha para ser considerado um atleta olímpico ou ir, é muito difícil porque não tem apoio nenhum. Quer a parte de que os clubes é muito difícil financiar e depois mesmo a parte da federação que também é difícil dar esse apoio. Portanto, há esses problemas depois de vida adulta que, como já tinha dito anteriormente, depois há sempre uma tendência a priorizar um caminho para o outro, mas na minha perspectiva, mesmo que priorize ali um ponto ao outro,
é tentar ao máximo fazer os dois ao mesmo tempo. E lá está, organização, planeamento, é possível fazer os dois. Hum, Qual é que seria o teu principal conselho para quem sonha em seguir uma carreira no desporto enquanto mantém os estudos como prioridade? E, novamente, é esta parte, organização, planeamento, a parte de, sem dúvida, consistência. Conseguir dividir bem, ou seja, se eu estou a estudar, estou 200% focada no meu estudo e como vou organizar e até mesmo calendarizar, cronometrar, mais ou menos tenho 1 hora para conseguir estudar isto e então nessa 1 hora vou dar tudo nesse ponto, ou seja, não há muito tempo para procrastinar. É isto, porque depois, quando estou no treino, eu não vou estar a pensar se entreguei o trabalho ou não, se tenho teste ou exame à frequência amanhã e preciso estudar ou não. Não, vou estar 200% também focada no meu treino e nos aspectos que tenho que melhorar enquanto atleta e então é um bocado esse balanço. É quando nós estamos na tarefa, focarmos 100% na tarefa que queremos fazer e depois é sem arrependimentos e sem pensar eu devia. Não. Ok, já acabou essa tarefa, vais passar para a tua próxima tarefa e não te podes dar ao luxo de estar a pensar se devias ter estudado mais ou menos, porque tens que separar muito bem as duas áreas, se queres ter sucesso nas duas. Além de seres atleta e nutricionista, também és professora de judo na Universidade Lusófona. Como é que é essa experiência de ensinar a próxima geração de atletas e que mensagem é que tentas passar aos teus alunos? É muito gratificante. Eu tento ser a amiga deles. Ahm, eu não tenho. Eu escolhi ter este conhecimento como treinadora porque gosto de ensinar e gosto de estar em contato com os mais jovens. Ahm, eu não posso considerar que sou uma treinadora deles porque eu acho que sou sempre mais uma figura. Porque, como ainda compito, sou uma figura muito para eles, do tipo, porque a Joana conseguiu aquele resultado, ou a Joana vai para fora do país, e então acho que tem de ser uma figura. E tendo essa responsabilidade do que é ser uma figura para crianças, é tentar inspirá-los ao máximo e ser um exemplo. Então tento sempre ser muito amiga deles ao ponto de estar todos os dias presente para que eles possam perguntar aquilo que eles quiserem, terem uma à vontade comigo e basicamente é isso, tentar inspirá-los ao máximo quando eles vêm com algumas questões e que está a ser difícil explicar-lhes um bocadinho como é que foi o meu processo, como é que eu fiz, como é que tu podes fazer, tentar guiá-los a fazê-los pensar, porque quanto mais novos nós tivermos esta capacidade de pensamento do que é que nós queremos ser, do que é que nós queremos fazer, portanto estar ali sempre a ajudá-los e não é a dar-lhes um caminho, porque não há caminhos corretos e fazê-los perceber que eles podem seguir o que eles quiserem e podem ter tudo aquilo que eles quiserem, basta serem organizados e terem um grande planeamento, porque o suporte, por acaso, no clube temos bastante, portanto é mais este ser o exemplo e uma amiga para eles. Se pudesses voltar atrás no tempo, que conselho darias a ti mesma no início da tua carreira, tanto como atleta como estudante? Eu acho que o não te conformes. Acho que às vezes quando chegamos a um certo. Imagina que tens algum resultado que até é importante ou de relevo para Portugal e que muita pouca gente o conseguiu. E às vezes podes ter aquela preguiça do género, mas eu já consegui isto. Opa, e não, dá sempre para conseguir mais. Temos que ser ambiciosos, temos que querer mais, temos que conseguir mais. Eu se calhar. hum, eu quando optei por nutrição até gostava de ter ido para a medicina e pensei, ok, eu até tenho a média e na altura tinha o estatuto de alto rendimento que me permite entrar com uma média um bocadinho mais baixa por estas questões de conciliar sempre as duas áreas, mas eu pensei que
ai não, não vou conseguir, porque vou estar muito preocupada na parte, na parte do treino e depois aquilo já é um curso muito complicado e vou estar anos ali e eu também me quero licenciar e parece que não. E se calhar hoje em dia penso, mas porquê é que não foste? Podias ter ido, se calhar dava para fazer os dois. Mas na altura pensei assim, se calhar um bocadinho, um curso assim um bocadinho mais fácil que desse para conciliar os dois e acho que diria mais isto, é não se conformem se têm um objetivo ou se querem escolher uma área, vão e as coisas vão conseguir com a organização, o planeamento, com tudo muito certo e estruturado, vão conseguir ter sucesso em ambas as partes. Joana, muito obrigada por aceito o nosso convite. Prazer ter-te aqui connosco. Agora para si que está aí em casa, muito obrigada por assistir a mais um episódio do nosso podcast. Com dedicação e disciplina é sempre possível alcançar um equilíbrio entre o desporto e a vida profissional, e a Joana é um exemplo disso. E procure-nos nas redes sociais e veja os nossos episódios no Spotify e no YouTube. Muito obrigada e até à próxima!